Provérbios capítulo 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia mau. A abominação é ao Senhor todo altivo de coração. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acha a sentença, e a sua boca não transgride quando julga. O peso e a balança justos são do Senhor. Obra sua são os pesos da bolsa. Abominação é aos reis praticarem impiedade, porque com justiça é que se estabelece o trono. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis. Eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como nuvem da chuva serôdia. Quão melhor é o adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelentes é adquirir a prudência do que a prata. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir despojos com os soberbos. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estutícia. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. A alma daquele que trabalha, trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. O homem ímpio cava o mal, e os seus lábios e nos seus lábios há como que uma fogueira. O homem perverso instiga contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. O homem violento coage o seu próximo, e o faz deslizar por caminhos nada bons. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os lábios pratica o mal. Coroa de honra são os cabelos brancos, quando eles estão no caminho da justiça. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Glória a Deus. Provérbios capítulo 17. É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. O servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. O criso é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. O ímpio atenta para os lábios iníquos, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. O que escarnece do pobre insulta o seu Criador. O que se alegra na calamidade não ficará impune. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos,
e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe, o lábio mentiroso. O presente é aos olhos dos que o recebem, como pedra preciosa, para onde quer que se volte, servirá de proveito. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites nos tolos. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, afinal, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Encontre-se o homem com a ursa roubada dos filhos, mas não com o louco da sua astutícia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o soltar das águas é o início da contenda, assim antes que sejam envolvidos, fartar-se-á da questão. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um quanto o outro, são abomináveis ao Senhor. De que serviria o preço da mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo o tempo, ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando porfiador na presença do seu amigo. O que ama a transgressão, ama a contenda. O que exalta a sua porta, busca a ruína. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. O ímpio toma presentes em secretos para perverter as veredas da justiça. No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para seu pai, e amargura aquela que deu à luz. Também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir aos príncipes por equidade. O que possui conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábios, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Provérbios capítulo 18. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada ao seu coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom favorecer o ímpio, e com isso fazer o justo perder a questão. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua morte. As palavras do intrigante são como feridas, elas discernem ao íntimo do ventre. O que é negligente na sua obra é também irmão de um grande despedaçador. Torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo, e estará em alto refúgio. Os bens do rico são a sua cidade forte, e como uma alta muralha na sua imaginação. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. O que responde antes de ouvir comete estultícia, que é palavra vergonha sua. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido quem o suportará? O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Com presentes o homem alarga o seu caminho, e o leva diante dos grandes.
O que pleiteia por algo, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com dureza. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Glória a Deus. Provérbios capítulo 19. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não ficará impune, e o que inspira mentiras não escapará. Muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais se afastarão deles os seus amigos. Corre após eles com palavras que não servem de nada. O que adquire entendimento ama a sua alma, o que cultiva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não é certo gozar de deleites, quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes. A prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua a passar por cima da transgressão. Como o rugido do leão jovem é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a relva é a sua benevolência. O filho insensato é uma desgraça para o seu pai, e um gotejar contínuo às contendas da mulher. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes o que o teu ânimo se exalte até o matar. O homem de grande indignação deve sofrer o dano, porque se tu o livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem, porém é melhor ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio, e não tem disposição nem de torná-la sua boca. Açoita o escarnecedor, e o simples tomará aviso. Repreende ao entendido, e aprenderá o conhecimento. O que aflige o seu pai, ou manda embora sua mãe, é filho que traz vergonha e desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. A testemunha ímpia escarnece do juízo, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos tolos. Glória a Deus. Provérbios capítulo 20. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que nele errar nunca será sábio. Como o rugido do leão é o terror do rei,
O que provoca a ira peca contra sua própria alma. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Como as águas profundas é o conselho do coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. A multidão dos homens apregoa a sua própria bondade, porém o homem fideligno, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer, purifique o meu coração, limpo estou do meu pecado? 2 pesos diferentes e 2 espécies de medida são abominação ao Senhor, tanto um quanto o outro. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono, para que não empodreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se então se gabará. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joias preciosas. Ficando alguém por fiador de um estranho, tome-se-lhe a roupa, e por penhor aqueles que se obriga pela mulher estranha. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois da sua boca se encherá de cascalho. Cada pensamento se confirma com o conselho, e bons conselhos se faz a guerra. O que anda tagarelando revela o segredo. Não te intrometas com a lisonjeira, nem com seus lábios. O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada e em negras as suas trevas. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e ele te livrará. Pesos diferentes são abominações ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Laço é para o homem apropriar-se do que é santo, e só refletir depois do feito os votos. O rei sábio dispersa os ímpios, e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. A glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Os vergões das feridas são purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Glória a Deus.